Agora, gente, a gente vai receber um time de mulheres. A primeira delas é a Daniele Gomes Silva. Ela é engenheira elétrica com ênfase em telecomunicações, formada pelo Inatel. Estagiou em várias empresas e obteve certificação internacional. Atuou como engenheira do ICC Hardware. Participou de um treinamento na Índia. É mestre na área de circuitos integrados analógicos, integrante do primeiro projeto de circuito integrado do Inatel. Ela é doutora em engenharia elétrica, com ênfase em microeletrônica pela Universidade Federal de Itajubá. Atualmente, é pesquisadora do Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel, desenvolvendo soluções para as redes de comunicações 5G e 6G. Também é professora no curso de Engenharia de Telecomunicações e outras disciplinas de pós-graduação do Inatel. A segunda é a Mariana Baracá de Mello. Ela é pesquisadora no Centro de Referência em Radiocomunicações do Inatel, é engenheira elétrica e mestre em telecomunicações pelo Inatel também, e atualmente ela cursa doutorado em telecomunicações no Inatel, com foco na aplicação de inteligência artificial a sistemas de comunicações móveis. A terceira é a Poliane Aires Teixeira. Ela é doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, mestre em Telecomunicações e engenheira elétrica com ênfase em telecomunicações pelo Inatel. Atuou como professora na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema. Desde 2018, ela trabalha no Inatel em projetos e treinamentos na área de comunicações móveis, redes desde o 2G até o 6G, e atualmente está envolvida em pesquisas das redes 6G no projeto XG Mobile. Além disso, exerce a função de professora de pós-graduação no Inatel. Por último, a gente tem a professora Vanessa Mendes Renault. Ela é professora e pesquisadora em telecomunicações no Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel, na área de ensino e pesquisa no Centro de Referência de Radiocomunicações. Ela é doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre em Telecomunicações e Engenharia de Telecomunicações pelo Inatel, foi pesquisadora de mestrado pela CAPES e de doutorado pela FAPESP. Os principais trabalhos de pesquisa são na área de telecomunicações, rendendo publicações em revistas e congressos nacionais e internacionais. Agora, elas irão falar com a gente sobre mulheres na pesquisa e o projeto Ciências por Elas. Passo a palavra para vocês, meninas. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tem uma coisinha... Ah, tá. Mas eu vou começar. Bom, pessoal... Não, vai ser fixo. Obrigada. Meu nome é Vanessa, né, como a Paula falou. Muito bem-vindas aqui ao Inatel. Eu fico muito satisfeita de ver tantos rostos bonitos aqui para passar essa tarde aí com a gente. Eu sou professora e pesquisadora aqui do Inatel. E acho que, como a maioria de vocês, eu sou nascida e criada aqui em Santa Rita do Sapucaí, né? O famoso Vale da Eletrônica, né? Então, aqui em Santa Rita é uma cidade que tem mais de 150 empresas, faculdades de tecnologia, Hacktown, Escola Técnica de Eletrônica, é um polo tecnológico. Vocês saberiam me dizer por que, né, uma cidade como Santa Rita do Sapucaí, de 40 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, onde tem café para todo lado, por que a nossa cidade, em específico,
é conhecida como Vale da Eletrônica e um grande polo tecnológico aqui no Brasil? Vocês saberiam me responder por quê? Vocês sabem por que Santa Rita se tornou um Vale da Eletrônica? Santa Rita se tornou o Vale da Eletrônica devido à atitude de uma mulher, que é a Sinhá Moreira. Então, a Sinhá Moreira, ela é uma moça, ela era, né, que nasceu aqui em Santa Rita há muitos, muitos anos atrás. E na época dela, né, ela, apesar dela vir de uma família que tinha posses e tudo mais, por ser mulher, ela não teve oportunidade para estudar e nem também teve oportunidade de escolher o seu próprio casamento. Ela se casou de forma arranjada, aí, né, com um diplomata, e devido a esse casamento dela, ela rodou o mundo. E ela, uma mulher muito curiosa, muito dedicada, numa dessas viagens que ela fez ao redor do mundo, ela percebeu que a eletrônica ditaria o futuro. E aí, ela voltou para Santa Rita, né? Entrou num acordo com o marido dela, né? Eles deram um pé na bunda dele, que já era um avanço para a época. Ela se separou. Ela é conhecida aí como uma mulher, né, à frente ao seu tempo. Ela não estava feliz no casamento, então ela se separou, pegou a herança dela, né, e todas as posses que ela tinha, e criou e fundou a ET, que é a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. E, em seguida, veio aí o Inatel, né, que é a primeira faculdade de engenharia de telecomunicações do Brasil, e trilhou esse caminho brilhante aqui em Santa Rita do Sapucaí, tornando, né, o que Santa Rita é hoje. Então, eu poderia, né, afirmar para vocês que a gente só está aqui no Inatel, Santa Rita só virou o que virou em questão tecnológica devido à iniciativa e atitude dessa mulher. E quis contar essa historinha para vocês, né, para motivá-las, porque às vezes a gente pensa que uma atitude nossa é uma gotinha, né, ali, e isso pode mudar, né, o futuro de grandes gerações. Então, eu, nascida aqui em Santa Rita, né, nesse polo tecnológico, e também por gostar, por ter aptidão, gostar da área de exatas, eu trilhei um caminho natural aqui, né, para quem gosta dessa área. Então, eu fiz a ET, estudei na ET, muitos anos atrás, e fiz engenharia aqui de telecomunicações no Inatel, seguido do mestrado em telecomunicações e, em seguida, também do doutorado em engenharia elétrica, não mais aqui no Inatel, mas fora de Santa Rita. Como foi dito, né, por praticamente todo mundo aqui, o mundo das telecomunicações ele é muito diverso. Então, a gente pode seguir, né, como todas nós seguimos aqui, uma carreira acadêmica, de docência e tudo mais, mas a gente pode trabalhar em grandes empresas, a gente pode trabalhar em banco, a gente pode trabalhar em hospital, a gente pode fazer o que a gente quiser nessa carreira tecnológica. E para eu descobrir que eu queria seguir essa carreira acadêmica, durante a minha graduação, eu me agarrei em todas as oportunidades que o curso de engenharia me ofereceu. Então, eu fiz iniciação científica, eu fiz monitoria, eu fiz trabalho voluntário, eu participei da empresa júnior, eu fui em jogos universitários, eu fui em muita festa, eu trabalhei, fiz estágio, né, numa grande multinacional lá em São Paulo, aí eu voltei, aí eu fiz intercâmbio, aí eu fiz aula de inglês. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, né, é que muitas vezes, quando a gente está na idade de vocês, quando a gente entra na graduação, a gente ainda não tem certeza de qual caminho que a gente quer seguir. Então, a gente precisa, né, agarrar todas essas oportunidades que a graduação dá para a gente ter certeza e descobrir qual caminho que a gente quer seguir. E a docência e a pesquisa tomaram conta do meu coração, muito pela influência da iniciação científica que eu fiz lá no
curso de graduação e das aulas de monitoria que eu dei também lá na graduação. E hoje em dia, quis seguir, né, esse caminho acadêmico. E hoje em dia eu trabalho, né, no Centro de Referência de Radiocomunicação aqui do Inatel, que é um centro de competência que faz pesquisas em rede 5 e 6G, e também sou professora de sistemas de comunicações óticas. Então, provavelmente, a internet que chega lá na casa de vocês é proveniente aí, de uma fibra ótica, né? A internet que chega no celular de vocês é proveniente de uma rede 4G, 5G. E, hoje em dia, eu sou muito satisfeita de trabalhar nessa área para desenvolver, né, e para aprimorar todas essas tecnologias. Um conselho que eu dou para vocês é que vocês agarrem todas as oportunidades que aparecerem na vida de vocês, principalmente as oportunidades relacionadas ao estudo. Vocês podem perder tudo na vida de vocês, mas o estudo, ninguém vai tirar isso de vocês. Então, se capacitem, corram atrás do sonho de vocês e busquem estudar, busquem se aprimorar, porque é através do estudo que a gente tem uma mudança de vida e alcança diversos objetivos. Tá joia, pessoal? Bom, aqui está, né? Então, hoje em dia a gente trabalha no Centro de Competência de Rede 5G e 6G, trabalho junto aqui com essas mulheres que eu me insiro muito e sou muito feliz de poder estar trabalhando com elas durante o meu dia a dia, num ambiente em que muitas vezes eu trabalhei sozinha, né, cercada de tantos homens. Então, mais uma vez, agarrem as oportunidades que vocês têm por meio dos estudos e façam a diferença. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Poliane e eu vou contar para vocês brevemente um pouco da minha trajetória na área em TIC. Bom, eu posso dizer que a minha carreira profissional em TIC, ela começa desde os meus 15 anos, quando eu iniciei no curso técnico de eletrônica na ET. Como uma típica santarritense, em que os pais sonham que os filhos façam o curso técnico juntamente com o ensino médio, eu não fugi da regra. Então, eu fiz o curso técnico, e quando eu finalizei o curso técnico, claro que meu pai já queria que eu entrasse aqui no Inatel para fazer o curso de engenharia. Só que, quando eu finalizei o curso, eu não tinha essa certeza. Eu não tinha certeza que eu realmente queria continuar na área da tecnologia. Na minha cabeça, na época, passavam muitas outras oportunidades, como, por exemplo, ir para a área da fazer farmácia, jornalismo, entre outras coisas. E aí eu decidi que eu não iria, eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, passei, mas eu decidi que eu não iria fazer, que aquele não era o meu momento ainda, eu não tinha certeza dessa escolha. E aí eu optei em fazer o estágio, né, da ET, fiquei 6 meses atuando numa empresa de alarmes automotivos, onde eu trabalhava na manutenção desses alarmes, e eu me descobri, falei, não, eu gostava do ambiente, eu gostava da função que eu exercia nessa empresa. E eu falei, não, é isso que eu quero ir para a área da tecnologia. E aí eu ingressei no Inatel, vim fazer o curso de engenharia elétrica, na época era engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. E durante toda a graduação, eu fiz projetos de iniciação científica, participei de projetos de iniciação científica, eu dava aulas particulares para alunos de períodos inferiores ao meu e também alunos do curso técnico, então eu já tinha uma certa afinidade com a área da pesquisa. Assim que eu finalizei a graduação, eu ingressei numa empresa na área de pesquisa e desenvolvimento de telas sensíveis ao toque. E essa oportunidade ela foi incrível na minha vida. Foi ela quem definiu toda a minha trajetória até hoje, eu posso dizer, no sentido de pesquisa. Porque nessa oportunidade, a gente desenvolveu um produto, mas, para desenvolver esse produto, a gente tinha que ter aquele estudo de patentes, de artigos. Muitas vezes, tive que ir a Campinas, no CPQD, fazer testes em laboratórios. E também tinha convivência com mestres, né, com professores, doutores, mestres, nas áreas de física, química, engenharia. E aquelas pessoas me inspiravam. Eu queria ser como elas. Entendeu? Então, isso me trouxe ao mestrado.
Então, dentro daquela oportunidade, eu decidi, eu quero fazer o mestrado. E aí eu vim fazer o mestrado aqui no Inatel, comecei a fazer o mestrado aqui, e fui trabalhar junto com o professor Justino na área de antenas. E assim que eu finalizei o meu mestrado, eu consegui uma oportunidade para ministrar aulas numa faculdade em Extrema, na FAEX. E, em paralelo, eu comecei o doutorado. E aí, boa parte do meu doutorado eu fiz ministrando aulas na FAEX, o que foi um desafio muito grande, porque eu morava e moro aqui em Santa Rita, e aí eu tinha que ir para a Extrema, depois voltar para Santa Rita, ir para Itajubá, assistir às aulas, desenvolver o meu projeto de doutorado, então foi uma loucura. E eu fiquei uma boa parte do meu doutorado dessa forma, até que eu precisava ter as publicações em revista, que exigia muito, e eu decidi, falei, não, agora eu vou parar as minhas aulas e vou me dedicar somente ao doutorado. E isso eu fiz por um curto período de tempo, até conseguir a publicação. E aí, durante o doutorado, eu pleiteei uma vaga aqui no Inatel, e eu entrei para trabalhar na área de comunicações móveis, redes 2G, 3G, 4G, e, mais recentemente, redes 5G. Então, eu comecei aqui no Inatel desde 2018, e finalizei o meu doutorado estando aqui. Durante o meu doutorado, eu também tive a oportunidade de apresentar trabalhos fora do país, tive a oportunidade de apresentar trabalho nos Estados Unidos, que foi uma oportunidade incrível, foi, eu acho que, uma das melhores e maiores experiências que eu tive na minha vida. Foi desafiador também. E hoje, atualmente, eu estou aqui no Inatel, já passei por vários projetos, já trabalhei no treinamento, agora estou no projeto XG Mobile, onde eu trabalho com pesquisas, mais especificamente com redes 6G, tá? E também atuo como professora da pós-graduação. Então, é isso. Esse é um breve resumo aí de toda a minha trajetória. E o que eu daria de conselho para vocês é que vocês tenham muita sabedoria e responsabilidade na hora de fazer as suas escolhas. Porque, às vezes, aquilo que você escolhe... Às vezes, não, eu tenho certeza disso. As escolhas que a gente faz na juventude, ela reflete totalmente na vida adulta. Tudo que eu alcancei hoje se deve às escolhas que eu fiz ano passado. Então, é isso. Muito obrigada. Boa tarde, meninas. Eu sou a Daniele, conforme foi apresentado, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu sempre encaro que foi muito desafiadora. Eu sou a única aqui do grupinho, eu não sou de Santa Rita. Eu sou de Formiga, perto de Belo Horizonte. Alguém já ouviu falar? Todo mundo conhece Formiga. Mas, então, quando eu formei no ensino médio, eu sabia que eu queria a área de exatas. E, uma vez, conversando com um professor do ensino médio, eu falei assim, nossa, eu queria tanto fazer engenharia de telecomunicações. Ele falou assim, eu acho que eu vou ter que ir para BH, porque Formiga de BH fica somente 2 horas. Aí ele falou assim, não, Daniele, se você quer fazer telecomunicações, você tem que ir para Santa Rita. Aí eu olhei assim e falei assim, Santa Rita? Falei assim, meu Deus, Tipo, eu nem sabia onde que era Santa Rita. Ele falou assim, não, é no sul de Minas, é a melhor escola de telecomunicações do Brasil. Cheguei aqui em 2002, no vestibular, entraram 125 alunos, dos 125 eram somente 6 mulheres. Então, aquilo assim, foi algo extremamente desafiador para mim. Por quê? Eu nunca tinha saído de casa, de repente eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém e tinha que ficar aqui vários meses, porque naquela época eu não tinha tanta facilidade a caronas, transportes e tudo mais. Então eu ficava aqui 1, 2 meses e sentia muita falta da minha família. Mas eu segui em frente. Eu finalizei o meu curso. Antes de finalizar, eu fiz estágio durante a graduação. Eu fiz, na época que eu vim para cá, existia somente o curso de engenharia elétrica, modalidade eletrônica, com ênfase em telecomunicações. Então, eu já me interessava pela área acadêmica. Eu era muito curiosa. Nos laboratórios, eu lembro que nos laboratórios do segundo período, quando você começa a ver eletrônica digital,
eu perguntava assim para minha colega de bancada que ela tinha feito o curso técnico, porque eu não tive a oportunidade de fazer o curso técnico. Eu falava assim, ela é uma grande amiga até hoje. Eu falava, mas Lu, o que tem aqui dentro o que tem dentro desse circuito integrado? Ela falou assim, não, tem uma porta lógica. Mas o que tem dentro dessa porta lógica? Ela está assim, você não precisa saber o que tem dentro, é só o que ela vai fazer. Eu olhava assim, não, isso é pouco para mim. E eu fui muito feliz, porque eu fiz a iniciação científica e, assim que eu me formei, eu fui convidada a trabalhar aqui no Inatel e, logo em seguida, eles pediram para que eu fosse para Campinas, né? Lá foi o meu segundo salto de paraquedas. O primeiro foi em Santa Rita, em 2002, o outro foi lá, em Campinas, em 2008, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação de projetistas de circuitos integrados, que era o famoso CI Brasil. Então, na hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha visto nada daquilo na graduação, para mim tudo era novo, eram colegas de todas as partes do Brasil e vários colegas sul-americanos, argentinos, uruguaios, chilenos, peruanos. E foi nesse curso que eu tive a oportunidade de descobrir o que estava dentro daquela porta lógica, né? Então, foi assim muito motivador para mim, e extremamente desafiador, porque era algo novo que eu não tive a oportunidade de conhecer durante a minha graduação. Eu consegui me destacar nesse curso e fui convidada a ser instrutora do CEI Brasil. Foi quando eu tive a oportunidade de ir lá para a Cadence, que é uma empresa, uma multinacional norte-americana, onde eu consegui tirar uma certificação internacional na época. Isso assim, foi a primeira vez que eu fui para o exterior, eu fui a trabalho e com aquele medo, né? Falei assim, nossa, se eu voltar sem esse certificado, tipo, o que vai ser de mim? Mas, graças a Deus, deu certo, né? Eu estudei muito e consegui passar. Em 2010, eu voltei para Santa Rita, onde nós montamos a nossa primeira design house. O que é design house? É um ambiente, né, onde são projetados os circuitos integrados, onde são desenvolvidos os circuitos integrados. Depois que eles são desenvolvidos, eles são fabricados num outro lugar. Eu e mais uma equipe, nós desenvolvemos o primeiro circuito integrado aplicado à indústria aqui no Inatel e na região. E foi um projeto com muito sucesso, que hoje é aplicado na linha de produção de uma empresa daqui, de Santa Rita, a Sense. E, na hora que eu finalizei esse projeto, eu quis olhar um pouco para mim, né? Eu quis andar um pouco mais rápido com o meu doutorado, né? No meio desse trabalho, do desenvolvimento do circuito integrado, eu concluí o meu mestrado. Então, eu fiz o meu mestrado trabalhando, que é algo extremamente pesado. E, quando eu terminei esse projeto, quando eu dei assim, missão cumprida, eu pedi licença do Inatel e fui dedicar exclusivamente ao meu doutorado, lá na Universidade Federal de Itajubá, Unifei, onde eu tive, né, o prazer de trabalhar com a Poli. Nós trabalhávamos na mesma área, só que aplicações diferentes. E foi um projeto assim muito desafiador também. Eu nunca tinha visto aquilo, né? A minha aplicação na área de óptica foi desenvolver um manto de invisibilidade, né, tridimensional, utilizando transformação de coordenadas. Aí vocês perguntam, o que é um manto de invisibilidade? É a capa do Harry Potter, né? É a capa lá Eu sou da época da Caverna do Dragão, que a menininha colocava o chapéuzinho assim e sumia. E foi muito legal, né? Esse projeto foi fantástico. Aqui no Brasil, nós não temos a capacidade de produzir ele. Eu fui convidada para ir para Dubai para poder fabricar ele, só que eu falei, não, para lá eu vou preferir continuar por aqui, até porque eu tinha outras pretensões para a minha vida. Então, com esse projeto,
eu também eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho de doutorado nos Estados Unidos, em vários congressos internacionais. E, assim, quando eu já estava concluindo o meu doutorado, o Inatel me chamou de volta, aonde eu entrei no Centro de Referência em Radiocomunicações, né? E passei a trabalhar ali na parte de redes móveis 5G e 6G. Quando faltava poucos meses, 4 meses, para eu concluir o meu doutorado, nesse tempo, eu recebi o maior presente da minha vida, né? Eu me tornei mãe. Então, eu estava assim, quando eu voltei para trabalhar no Centro de Referência em Radiocomunicações, eu estava com uma bebê, né? Eu amamentava ela durante a noite, então, quase a madrugada inteira acordada. Eu trabalhava durante o dia e ainda tinha que concluir o meu doutorado. Aí eu coloquei um prazo, né? No final de 2009, ou eu acabo com o doutorado, ou o doutorado vai acabar comigo, porque era muita coisa para fazer. E aí, né, eu defendi o meu doutorado ali com um bebezinho, né, com a Bia, e em seguida eu continuei os meus trabalhos, né, passei a atuar no projeto Brasil 6G, que é o projeto que deu início aí ao desenvolvimento da sexta geração de redes móveis, certo? Que está prevista para ser lançado aí em 2030. E eu considero que a minha carreira, né, ela sempre foi muito desafiadora. Durante a minha carreira, eu enfrentei assim vários problemas, várias dificuldades. E uma coisa que eu quero passar para vocês é que todo mundo tem dificuldade na vida. Todas e todas vocês vão passar por desafios. Mas o que vai definir a trajetória de vocês é o quão resiliente vocês são. O quanto vocês conseguem pegar aquele problema, olhar para aquele problema e superar, né, aquela dificuldade que vocês estão passando no momento. Hoje eu trabalho, a minha função aqui no Inatel, eu fico revezando entre o trabalho e cuidar da minha filha, de 4 anos. Então, é um malabarismo, né? Eu estou trabalhando, de repente, eu corro para buscar ela no balé. Eu volto, depois eu tenho que levar para a natação. Aí, outro dia, para a escolinha. E é assim durante toda a semana. É um corre para cá, um corre para lá. Mas isso é extremamente motivador, né? Não é porque eu me tornei mãe que eu desisti da minha carreira. Na verdade, a minha filha, a Beatriz, ela é minha inspiração diária para eu superar todos os obstáculos que aparecem na minha frente. Então, nunca desistam de seus sonhos. Dificuldades, problemas, todo mundo vai passar. Agora, o que vai definir vocês é a capacidade de superar aqueles problemas. Tá ok, pessoal? Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Eu sou aluna de doutorado aqui do Inatel, né? E atualmente eu trabalho como pesquisadora no Centro de Radiocomunicação. Bom, a minha jornada é um pouco parecida com a delas, né? Então, eu não sabia. Na verdade, o que difere é que eu não tinha vontade de fazer telecomunicações, nem engenharia. Assim, a princípio, meu sonho era ser arquiteta. E aí, por influência dos meus pais, né, eu acabei optando em tentar fazer o Inatel. Então, vamos tentar o Inatel. Aqui em Santa Rita é uma faculdade assim renomada aqui na sua cidade. Por que você não tenta? Tenta um semestre, se você não gostar, você sai depois, mas tenta. E aí eu entrei. E aí, no meu segundo período, um professor me convidou para ser monitora de física, da matéria de física. Eu fiquei meio assim, mas falei, então vamos. E aí foi indo. Até o 8º período, eu trabalhei como monitora
de física aqui no Inatel. E aí, no 8º, eu passei para outra matéria, que era Sistemas de Comunicação 2. E aí eu falei, nossa, é isso que eu gosto de ensinar. E aí, no meu 8º período, eu cheguei a fazer entrevistas para empresas, né, fora de Santa Rita, mas aí eu acabei optando em já iniciar meu mestrado no 9º período. Então, eu fazia graduação e mestrado ao mesmo tempo. E foi assim a minha P9, minha P10, né, até meu último período, fazendo os dois. E aí, em 2019, eu me tornei mestre aqui pelo Inatel em telecomunicações e apareceram várias oportunidades. Então, assim que eu terminei, eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório de IA, de inteligência artificial, na França, né? E também surgiu a oportunidade de fazer o meu doutorado lá fora, né, no exterior, que seria metade na França e metade em Marrocos. Só que eu acabei decidindo por continuar aqui, e eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, porque em seguida, em 2020, iniciou a pandemia, né? Imagina eu presa num país, principalmente num país muçulmano, que é um país que tem muito preconceito, né? Ainda as mulheres lá sofrem muito. Então, hoje em dia, eu penso que foi até, de certa forma, um livramento. Então, eu continuei meu doutorado aqui, né, em Santa Rita. E, no final agora do meu doutorado, ano passado, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui, né, no Centro de Referência de Radiocomunicações, né, o CRR, e fazer parte do projeto XG Mobile, do Centro XG Mobile. E ano passado também, devido à minha formação, à minha pesquisa, né, eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho de pesquisa num evento lá na Itália. Então, eram pesquisadores de todo o mundo, principalmente mulheres. Eles, acho que metade lá das participantes, né, dos participantes eram mulheres. E eu pude apresentar meu trabalho lá, né, para outras pessoas de vários lugares do mundo. Então, foi uma experiência, uma oportunidade muito importante para mim e que eu sou muito grata, né, ao Inatel por ter me aberto tantas portas, né? E o conselho que eu posso dar para vocês é, assim, estudem muito, dediquem seu tempo aos estudos. Assim, não necessariamente vocês vão precisar seguir carreira acadêmica, porque hoje em dia eu não tenho mais vontade de ser professora. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar em pesquisa, quietinha na minha, sem ficar muito de conversa. Mas não precisa, não é preciso que eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, eu tenho que ser professora. Não, você não precisa. Então, hoje em dia, tem oportunidade em empresa, tem oportunidade para trabalhar em centros de pesquisa, muitas oportunidades para você ir trabalhar fora do Brasil. Então, assim, não achem que mestrado e doutorado é para ser professor. Não necessariamente, vocês podem escolher. E eu sou muito grata ao Inatel por tudo, né? Então, fiz meu mestrado, meu doutorado, minha graduação aqui, trabalho aqui hoje. E era um lugar que eu nem queria vir e que hoje eu amo de paixão. Então, eu falo para vocês, né, que assim, agarrem as oportunidades que a vida der, se dediquem aos estudos, dediquem a ter independência de vocês, porque vocês não vão se arrepender. Bom, a gente preparou umas perguntas para a gente fazer entre nós mesmas, já que vocês estão economizando nas perguntas, né? Então, a gente vai até 3h10, né? Rapidinho, dá tempo? Dá tempo. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Daniele. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ou enfrenta como mãe e profissional de TIC, né, em TIC, e como você superou esses desafios? Acho que depois que quando eu me tornei mãe,
eu já estava trabalhando. E eu não parei, eu continuei trabalhando. Então, o maior desafio para mim, que ainda é um desafio, é equilibrar, né? Conseguir equilibrar a minha profissão com a função materna. São dois pontos que exigem demais, né? De cada uma da mulher, porque todo mundo sabe, né? A criança, ela sempre fica, né, mais por conta da mãe cuidar. Geralmente, pessoal, tem as exceções. Então, o peso maior é nos ombros, né, das mães. Então, isso é uma... Eu sempre estou contornando, né? Às vezes eu preciso viajar a trabalho, aí eu tenho que contar com uma rede de apoio, ou até mesmo, né, conversar com o pai da minha filha para ver se é possível viabilizar aquilo ou não, mas também de forma com que eu também não fique muito longe dela, muito tempo longe dela. Então, eu acho que o maior desafio é isso. Para mim, né, é equilibrar a minha profissão com a função materna, devido tanto aos compromissos aqui do trabalho, que às vezes exigem que eu trabalhe até mais tarde, ou que eu viaje, e também para que eu consiga ser uma mãe presente para minha filha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para Poliane. Quais conselhos você daria para as mulheres que estão considerando uma carreira em TIC, mas estão inseguras sobre o caminho a seguir? Bom, os meus conselhos seriam: busque conhecimento na área da tecnologia, busquem conhecimento em TIC, através de seminários, workshops, façam graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na área. Hoje existem muitas áreas que estão em evidência, como, por exemplo, o desenvolvimento de software, segurança cibernética, inteligência artificial, área de comunicações móveis, análise de dados. Tá? Outro conselho que eu daria é: tenham boas relações, façam network. Então, participem, né, de seminários, façam parte de grupos de mulheres nas escolas e instituições. Aqui mesmo no Inatel, nós temos um grupo muito forte chamado Inatelinas, que é um grupo de ex-alunas do Inatel que trabalham na área de TIC. Busquem também ter contatos com bons mentores e mentoras, porque eles podem compartilhar experiências com vocês, eles podem servir como inspiração para a carreira de vocês. E, por fim, eu diria: tenha um foco, estabeleça metas e corra atrás do objetivo de cada uma de vocês. Tá. Deixa eu ver. Mari. Oi. Como você vê o papel das mulheres na liderança e na tomada de decisões em empresas de tecnologia ou centros de pesquisa? Bom, eu acho que hoje, infelizmente, ainda é muito dominado, né, por homens, né, esses cargos de liderança. Hoje, ainda, a maioria é liderado por homens. No entanto, eu vejo isso mudando, né? Tem até aquela ex-CEO da IBM, que era uma mulher, né? Então, a gente já vê que essas grandes empresas de tecnologia, hoje em dia, já abrem espaço para as mulheres, né? E nós, mulheres, acho que a gente tem, assim, habilidades muito boas, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é mais empático, às vezes, a gente tem mais empatia, ainda mais as líderes, né, mulheres, que muitas vezes são mães, então elas acabam tendo vamos dizer assim, desenvolvendo um lado mais responsável, mais organizado, com mais paciência, mais empatia, que acaba tornando o ambiente de trabalho até mais saudável. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem tudo para
para cada vez mais ocupar esses cargos de liderança. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Vanessa. Vanessa, como as empresas ou grupos de pesquisa podem promover um ambiente mais inclusivo e diversificado para atrair e reter talentos femininos em TIC? Então, a gente falou aqui dos desafios, né, das oportunidades e das nossas características, mas a gente sabe que nem sempre as decisões estão em nossas mãos. Então, normalmente, as decisões de tornar o ambiente mais inclusivo estão na mão das grandes empresas, dos grandes gestores, que ainda, a maioria, né, essas tomadas de decisão ainda são feitas por homens. Mas eu acredito que as iniciativas que as empresas e grupos de pesquisa possam fazer começa lá no processo seletivo. Então, as empresas e grupos de pesquisa, na hora de contratar, né, seus funcionários, seus pesquisadores, eles precisam tomar o cuidado de fazer um processo seletivo que não tenha desigualdade, de preconceito de gênero, né? E também no desenvolvimento da carreira dentro das empresas, precisa ter planos, né, de desenvolvimento de carreiras igualitários, tanto para homens quanto para mulheres. Além disso, as empresas elas precisam ter uma cultura organizacional nesse sentido. Então, as empresas precisam promover palestras, conscientizações, eventos como esse que estão acontecendo aqui no Inatel, para desmistificar, né, essa desigualdade de gênero que ocorre ainda, e também incentivar, né, a participação de mulheres em todas as áreas. Então, eu acredito que a gente precisa ter mulheres em áreas de liderança, em áreas de técnicas, mão na massa, em áreas de tomada de decisão, para ter um ambiente mais diversificado possível. Aqui no Inatel, né, a gente está participando, todas nós, a professora Vitória, eu, a Dani, a Poli e a Mari, estamos participando de um projeto que chama Ciência por Elas, que é o primeiro projeto aqui no âmbito do Inatel que é coordenado e subcoordenado por mulheres, né? Então, dentro do âmbito dessa pergunta, as empresas precisam promover esse tipo de projeto, esse tipo de ação para desmistificar esse preconceito, né, essa desigualdade de gênero. Então, a gente está caminhando, acredito que as empresas estão caminhando, e cada vez mais, se a gente conversar e falar sobre isso, vai melhorar para o nosso lado. É isso. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar? Pode falar. Não? Ah, tá. Então, no meu caso, eu ainda tenho uma filha, né? Mas, vamos lá. Quando eu fiz meu mestrado e também parte do doutorado, eu também sempre estava trabalhando e estudando.
Infelizmente, você vai ter que priorizar, certo? Não tem como. Assim, não tem como você querer ser tão socialmente ativa e também, por exemplo, fazer um curso de mestrado ou uma pós-graduação. Se você tem esse objetivo, a primeira coisa que você tem que colocar assim em mente é que aquilo é por um período de tempo determinado, tá? Aquilo não vai definir a sua vida, certo? Então, se no momento você está se dedicando aos estudos, então, com certeza, você tem que gastar mais o seu tempo, né, dispor mais de tempo para aquela atividade. Ou seja, você trabalha e você estuda. Vai chegar final de semana, vai se tornar, acredito que tem se tornado para você normal estudar. E isso vai acontecer ao longo ali da sua graduação ou dos seus estudos. Falar assim, então eu não posso ter mais lazer? Não, não é isso. Mas também querer levar de forma igual, ali em paralelo, é praticamente quase impossível você fazer isso. Então, se no momento a sua prioridade é estudar, então enfia sua cabeça nos estudos, entendeu? Se fecha no quarto, senta e estuda, porque aquilo ali pode trazer muitas oportunidades. E depois, pensa que depois que você formar, você vai poder curtir sua vida, você vai poder fazer outras coisas, aí você vai poder viajar mais, dispor mais de tempo para a sua área social. Então, é tudo questão, na minha opinião, é questão de prioridade. Certo? Você deve focar naquilo que é mais importante naquele momento para você. Eu concordo muito com a Dani. E acho também que a gente sempre tem que focar no nosso objetivo final, que é o que a Dani falou. Então, teve muitos momentos durante o meu doutorado, o meu esposo até brinca comigo, que eu ficava assim, depois que eu terminar o doutorado, eu vou fazer isso. Depois que eu terminar o doutorado, eu vou ler um livro. Depois que eu terminar o doutorado, eu fiz inúmeros planos. Aí ele até brinca e fala assim, você tem tantos planos, você não vai ter mais tempo, né, depois que você terminar. E esse momento chegou. Então, eu cheguei nessa fase da minha vida que eu terminei o doutorado. Então, eu consigo, né, ter meus finais de semana mais tranquilos, eu consigo conciliar com a atividade física. E eu concordo que a gente precisa sempre ter um equilíbrio, sim. A gente precisa ter persistência e foco nos nossos objetivos, mas também ter um equilíbrio. Então, inúmeras vezes, inclusive durante a minha graduação, eu era esse tipo de pessoa que chegava no Inatel 8 da manhã e saía 11 da noite e estudava final de semana. Eu ficava presa em algum problema ali, uma resolução de algum exercício, alguma coisa muito focada. Aí eu falava, não, eu vou curtir um final de semana tranquilo, eu vou sair com meus amigos, eu vou mudar meu foco um pouquinho. E aí chegava na segunda-feira, problema resolvido. Então, a gente tem que focar, sim, nos nossos objetivos, priorizar, mas também ter um certo equilíbrio, porque certas áreas da nossa vida também importam, né? É isso. Alguém mais? É isso mesmo. Até eu ia completar o que as meninas falaram. Organize a sua agenda. Por exemplo, eu sou uma pessoa diurna. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em acordar às 5 horas da manhã e estudar até o meio-dia e depois do almoço sair para a diversão, entendeu? Porque eu sou uma pessoa assim. Então, tenta se conhecer. Veja para você qual que é o melhor horário para você estar estudando e estar organizando a sua agenda, entendeu? De maneira que você possa conciliar o seu trabalho e a sua vida acadêmica. Agora, assim, também a gente já tem mestrado, doutorado, mas até nos dias de hoje, muitos dos nossos finais de semana são dedicados a estudar. Mais alguém? Lá no fundo precisa de...
Não participei. Eu queria. Eu gostaria de ser uma atriz, né? E participar de uma novela. Por quê? Eu estou parecendo alguém famoso? Será que eu estou perdendo a oportunidade? Malhação? Ai, às vezes eu participei no passado, não estou contando para vocês, né? Participei, não. É isso, gente. Muito obrigada, meninas. Quem tiver mais alguma dúvida, pode procurar por elas depois. Elas vão estar aqui ainda.